Paz, meus queridos, bom dia. Espero que realmente seja um bom dia para você. Um dia em que você se sente confiante, em que você se sente na certeza de que Deus está do teu lado. Mesmo que você esteja passando por certas dificuldades, certas limitações, certos obstáculos, e você tem que remar bastante para conseguir passar por essas turbulências. Mas eu espero que você sinta lá no seu coração que o Senhor está com você. Porque nós podemos ver através de várias passagens bíblicas que através das dificuldades nós podemos crescer, nós podemos ficar mais fortes, mais capacitados, mais instrumentalizados, porque o Senhor nunca nos abandona. E em todos os momentos Ele tem um propósito. Nada acontece em vão nas nossas vidas. Por isso eu quero meditar com você sobre a palavra que está em Romanos hoje. E nós vamos perceber que há crescimento nas dificuldades, nos obstáculos, nas dores. E nós podemos ver que o crescimento espiritual ele não é assim uma coisa normal, que acontece da noite para o dia. Esse crescimento ele é sobrenatural. É um milagre na vida daquele que confia em Deus. Ele sabe que está passando por lutas, mas também tem a certeza no seu coração de que Deus está do lado, apoiando, sustentando, edificando, dando as ferramentas necessárias para passar por este processo. Todos nós precisamos crescer, não podemos ficar estagnados. É certo que neste processo, nessa caminhada, muitos obstáculos precisarão ser ultrapassados. Muitas dores, muitos sofrimentos, muitas angústias precisarão ser suportadas, muitos desafios precisarão ser vencidos. Então, o que nós podemos aprender com a palavra de Deus a respeito desse desafio do crescimento? Uma palavra muito lida em Romanos 8:28 nos diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Inclusive as adversidades, as dores, as lágrimas, os desafios, em algo vai contribuir para a construção do nosso caráter. E cada problema que nós enfrentamos na vida é uma oportunidade para a construção desse nosso caráter. Mais aperfeiçoado, mais semelhante ao de Cristo. E nós podemos ver que todo problema, quando está sendo dirigido pelas mãos de Deus, tem a proposta de melhorar a nossa vida. Jamais vamos regredir quando estamos no centro da vontade de Deus. E o que acontece exteriormente em sua vida não é tão importante quanto o que acontece dentro de você. As circunstâncias da vida, os problemas, os desafios, as contas são temporárias, mas o nosso caráter, ele é eterno. Paulo disse em Romanos 5, sabemos que essas tribulações produzem paciência e a paciência produz caráter. Queridos, a Bíblia frequentemente compara as provações ao fogo que refina o metal, queimando as impurezas, queimando as sujeiras. E Pedro nos diz que essas dificuldades lhe sobrevêm para provar se a sua fé é realmente pura. E essa pureza de fé, ela vale muito mais do que o ouro. Queridos, é um crescimento maravilhoso, mesmo com lutas, dificuldades e provações. Veremos no final que tudo valeu a pena. Queridos, e Paulo nos afirma em Romanos
que iremos passar pelo que Cristo passou. Se nós enfrentarmos momentos difíceis com Ele, então é certo que com Ele passaremos momentos inesquecíveis. Momentos em que Ele vai manifestar o seu poder, momento em que Ele vai derramar sobre nós seu bálsamo de cura, de renovação, de ânimo, coragem e perseverança. E as adversidades não produzem automaticamente aquilo que é pretendido por Deus. Muitas pessoas, ao passarem por momentos de dificuldades na vida, tornam-se ainda mais amargas em vez de melhorarem e nunca crescem. Só murmuram, só reclamam. Diante de qualquer adversidade, elas põem para fora toda aquela amargura que reside dentro delas. Não, meus irmãos. Não é isso que Deus quer para um filho seu. Queridos, o grande desafio para alcançar esse ideal pretendido por Deus em dias de adversidade é reagir de uma maneira positiva diante dos problemas da vida, é confiar plenamente em Deus, na certeza de que Ele não vai deixar a gente perecer, na certeza de que Ele está conosco para nos fazer avançar. Então, como é que eu posso receber essa instrução de Deus e crescer em meio às adversidades que eu estou enfrentando? Queridos, há alguns segredinhos que fazem com que eu possa crescer no meio das adversidades, e eu preciso acreditar que o plano de Deus é bom. Deus sabe o que é melhor para você, para mim, e Ele visa o nosso bem. O Senhor disse o seguinte para Jeremias, em Jeremias 29:11: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês uma esperança e um futuro pleno e abundante. E José compreendeu essa verdade quando ele, falando para os irmãos que o haviam vendido como escravo, ele lhes disse: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus transformou tudo isso em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. E nós podemos perceber em Isaías 38 que o rei Ezequias expressou o mesmo sentimento com relação à doença que ameaçava tirar a vida dele. E ele declarou: foi para o meu próprio bem que passei por esse momento difícil. São os nossos olhos que vão ver se o que eu estou passando é para o meu crescimento e eu posso louvar ao Senhor por isso, ou se os meus olhos só enxergam mal, maldade, coisas ruins em tudo, e então eu passo a ser uma pessoa amarga. Queridos, para crescer no meio das adversidades, das dificuldades, nós precisamos manter o nosso foco no resultado final. Manter o nosso foco no resultado final é mirar, é eu olhar para aquilo que eu vou me tornar após esse processo de Deus na minha vida. Jesus suportou a dor da cruz e eu e você somos exortados a seguir o mesmo exemplo, porque a palavra do Senhor nos diz: mantenham o olhar firme em Deus. O nosso líder, o nosso orientador, ele esteve pronto a padecer uma morte tão vergonhosa lá na cruz, mas ele fez isso por causa da alegria que sabia que depois ele ia ter. Sabia da alegria de tantas almas, de tantos rostos como o meu e o seu, que seriam perdoados por aquele sacrifício lá na cruz. E isso eu e você podemos ler em Hebreus. Nós podemos ver que existem tantas histórias no decorrer da história da humanidade, e nós podemos ver que
Alguém que sofreu num campo de concentração nazista, ele explica o poder do foco. Ele disse: se eu olhar para o mundo, eu vou ficar aflito. Mas se eu olhar para você mesmo, você fica deprimido. Mas se você olhar somente para Cristo, você descansará. Descansará porque sabe que esse momento vai passar, que um prêmio você vai ter pela sua fidelidade. Paulo suportou as adversidades da mesma forma porque ele tinha certeza da sua recompensa. Meus irmãos, como é lindo, mesmo que hoje nós passamos por dores, lutas, aflições, mas nós olhamos para o que Deus tem preparado lá na frente. A palavra de Deus nos diz que quem tem somente expectativas terrenas são as pessoas mais infelizes que podem existir. E nós podemos ver que certa vez Paulo também declarou: nossas presentes aflições, nossos problemas, nossas angústias, nossas dificuldades, nossas limitações são muito pequenas e não durarão para sempre. E ainda elas produzem para nós uma glória imensurável que durará para sempre. Quando eu mudar o meu foco, o meu ponto de vista, olhar somente para Jesus, quando aquela pessoa me afronta, quando a conta no banco fica negativa, quando surge uma doença, se eu manter o meu olhar somente em Jesus e do meu interior transbordar alegria, palavras de gratidão, palavras que abençoam, eu sei que eu vou tomar conta de uma glória imensurável que durará para sempre, que o Senhor está preparando para mim. E Paulo disse: se participarmos da sua glória, certamente precisamos participar também do seu sofrimento. O que nós sofremos agora não é nada comparado com a glória que Ele nos dará mais adiante. Muitos querem participar somente das glórias, das bênçãos, das maravilhas e dos milagres, e não querem suportar nada, não querem transformar o seu ser, o seu caráter. Fica sempre aquele de quando estava nas trevas, que da sua boca saem palavras de maldição. Não, não, meus irmãos, nós precisamos nos transformar. Na medida em que conhecemos a palavra de Deus, nós precisamos nos renovar, nos transformar. Não é fácil? Não, mas Jesus nos capacita para isso. E queridos, outra coisa, para nós crescermos no meio das adversidades, nós precisamos nos alegrar no Senhor, apesar de todas as circunstâncias, porque a alegria do Senhor é a nossa força para continuar. Mesmo diante daquela injúria, daquela calúnia, daquele problema, a alegria do Senhor me mantém de pé. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem me salvou, eu sei quem tem planos perfeitos com a minha vida. Então é nisso que eu vou focar e vou apagar o resto ao meu redor. As adversidades da vida, elas vêm para nos derrubar. Elas têm sim a tendência de nos abater, desanimar, frustrar. É natural do ser humano se entristecer em momentos de dificuldade, em momentos difíceis e angustiantes. Porém, se você tem vivido dias assim, siga o conselho de Paulo que nos diz: alegrem-se sempre no Senhor, porque Deus jamais nos deixará sozinhos. Por isso, diante das adversidades, eu posso expressar minha alegria no Senhor por saber que apesar das lutas, das lágrimas, das injúrias, eu nunca estou sozinho.
Aleluia! A Bíblia nos diz: não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele não vai falhar, nem vai abandonar você. E Jesus confirmou essa promessa quando ele diz em Mateus 28: e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Você crê nessa promessa? Você lembra dessa promessa quando você está passando um momento de dificuldade? Quando afrontam você? Quando surge algo inesperado e muito complicado na sua vida? Você lembra que Jesus disse: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. E nós podemos saber que quando Deus está presente e assume o comando, não há adversidade que possa te vencer. Por isso, meus irmãos, para crescer no meio da adversidade, recuse qualquer oferta para desistir. Desistir não é uma opção. Paralisar, ficar na zona de conforto, no comodismo, sem reagir, inerte, paralisado, não é uma opção. Queridos, o que nós precisamos entender é que os problemas vêm para testar a nossa fé e gerar em nós perseverança. Mas deixem que esse processo continue até que a perseverança se desenvolva completamente em você. E então vocês descobrirão que se tornaram homens e mulheres de caráter maduro, de integridade, sem nenhum ponto fraco, diz a palavra do Senhor em Tiago, no capítulo 1. Queridos, por isso confiem em Deus, não pense em desistir, não pense em paralisar esse processo e siga fazendo aquilo que Ele te orientar. A Bíblia diz: vocês precisam perseverar, manter firmes em sua aliança com Deus para alcançar o aperfeiçoamento prometido por Ele. Queridos, enquanto nós estivermos neste mundo, nunca deixaremos de ter problemas e nunca deixaremos de passar por adversidades. Conforme-se com isso e ponha o teu olhar no Senhor, porque diante dessa verdade você pode escolher. Sim, você pode escolher parar ou avançar, crescer ou não. A decisão é sua. Crescer é difícil? Dói, dá trabalho, tem obstáculos, tem investimento. Mas pergunte para aquele que já avançou no crescimento se ele deseja retroceder. É claro que não. Eu tenho certeza de que aquele que já alcançou vários patamares à frente jamais pensa em retroceder. Não se cresce sem esforço, sem luta, sem suor, sem trabalho, sem dedicação e ousadia. Mas a recompensa, meus irmãos, é certa para aqueles que vencem o desafio do crescimento. Queridos, por vezes nós precisamos ousar, ter iniciativa e olhar com os olhos da sabedoria que nós temos recebido do Senhor, onde eu preciso avançar, onde eu preciso colocar a minha mão e agir, onde eu preciso tomar uma decisão de avançar, de crescer, de estabelecer o meu papel que o Senhor colocou na minha mão e não procrastinar e ficar adiando decisões, adiando compromissos, adiando de eu me colocar de pé e agir. O Senhor está do nosso lado. Por isso, tenha ousadia, coragem e perseverança para fazer a diferença
por onde você passar, no teu emprego, no teu círculo de amizades, na tua família, na tua escola, na tua igreja. Seja aquela pessoa amável que recebe, abraça e tem uma palavra de conforto para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que por um tempo se desviaram, mas resolveram voltar. Jesus não nos condena. Quem somos nós para condenar? Vamos receber nossos irmãos de braços abertos, assim como aquele pai recebeu o filho pródigo de braços abertos e fez uma festa, porque alguém que estava perdido, alguém que estava morto, reviveu. Deus conta comigo e conta com você para agirmos, mostrando que somos diferentes e que nós estamos dispostos a crescer, mesmo nas maiores dificuldades. Você crê? Então haja e Deus estará com você o tempo todo. Amém?